Olá, eu sou Marívia Brandão e estamos no podcast Além da Capa. Hoje é uma versão bem diferente, inusitada, porque sou eu o objeto da entrevista. Convidamos a nossa querida Paula Soares, que já passou pela experiência de ser capa da Inova Mais, para nos fazer, né, nos ciceronear, ser a host dessa entrevista de hoje do nosso podcast Além da Capa. Seja muito bem-vinda, Paula Soares. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Marívia Brandão. Que nome tão sonante, que nome que honestamente só podia chegar do Brasil e chegar, vencer e fazer a tua história. É verdade ou não? Você sabe que tem uma curiosidade sobre meu nome? Ah, é? Ai, tens que me... Conta tudo. Contem tudo. Ouçam com prestem atenção que ela vai contar coisas maravilhosas para Não, nós. é simples, mas é uma emoção falar desse meu nome, né? Que é a junção de dois nomes fortes, que são os nomes das minhas avós, Olívia e Guiomar. Então ficou Mar de Guiomar e Ívia de Olívia. E meu pai teve essa poesia, um momento poético, e criou o meu nome assim. Então, ao mesmo tempo que é simples, é diferente, e é uma homenagem a duas mulheres muito significativas e importantes na minha história. Muito bem, olha, adorei saber. Eu já tinha muita curiosidade para saber onde é que eu vinha o teu nome, mas mais do que isso, as pessoas têm muita curiosidade. Como é que estás no Brasil durante 20 anos a construir equipas, a descobrir o seu potencial, a criar estratégias para serem cada vez mais pessoas humanas e profissionais de excelência e chegas cá com uma inovação e com uma ideia que é o acreditar antes de ver, certo? É bem isso. Bem, isso, a Paula foi exatamente no âmago dessa questão. Que primeiro a gente acreditar antes mesmo de ver pronto, não é? Então eu tinha a ideia de empreender. Eu no Brasil fui gestora de equipas, fui executiva durante anos e já também empreendia, de certa forma, que eu sempre fui empreendedora de mim mesma, né? Percebi as minhas características, sempre fui gostei de uma relação humanizada entre as pessoas, porque mesmo no ambiente de trabalho, precisa a gente trazer essa característica. Somos todos seres humanos e precisamos respeitar e conviver da melhor forma. Sempre foi algo que eu prezei na vida. E o facto de ter essa vontade também de empreender, já que mudar para um país, para um outro país, que não o nosso, né, de nascença, é uma aventura, realmente assim, exige muita coragem. Eu aproveitei essa coragem para empreender e acreditei nesse negócio antes mesmo de acontecer. E cá estamos com a Inova Mais. Muito bem. E o interessante na Marívia, que eu vou começar a tratar agora por Mara, que é o nome também é um nome também muito carinhoso com que ela é Sim. tratada por nós. Sim. E então, como é que tu chegas com um projeto que à partida parecia que estava morto à nascença? Sim. E tu acreditaste com toda a garra e determinação numa comunicação mais digital, através das nossas revistas, através dos MUPIs que espalhaste por todo lado, e tu acreditaste sem filtros, sem máscaras, sem nada, e colocaste o projeto em ação. Há um ano atrás, certo? Sim, sim. A revista começou um ano atrás, os MUPs eu já estava, né, já tinha implantado mais um tempo antes e comecei a trabalhar com publicidade. Depois eu vi que precisava de um contexto, porque na verdade o que eu gosto é de contar histórias. E acho que é inevitável entre os humanos, entre as pessoas, a gente contar histórias. A gente precisa disso, até para ter uma continuidade. Por exemplo, eu tive momentos com a minha avó em que ela parou para contar histórias sobre ela, histórias empreendedoras, que se ela não tivesse contado eu não saberia nunca, não é? Então, até para deixar esse legado para outras gerações, é preciso a gente deixar esse tracejado, né, do que passamos ao empreender. Eu gosto muito, acho que todo negócio precisa e merece ser contado a história dele. Todo empresário merece e precisa ter esse registro, percebe? E é na comunicação escrita, que eu acredito muito na comunicação escrita, que está no nosso DNA humano, já desde a época das cavernas, está lá os registros, né, impressos nas cavernas. E eu acredito muito nessa impressão, ou escrita, e em vídeo também, né? Voz e vídeo. Eu gosto de movimento, de cor e de brilho, acho que isso chama a atenção
e por isso que os MUPs vieram bem a calhar. Muito bem. E como é que é tu estares ao longo do ano a ouvir tantas histórias maravilhosas para as quais tens uma curiosidade imensa e trazer para nós todos, como é que é estar agora desse lado, Mara? Desse lado que agora és tu própria que estás a contar as tuas histórias e não estás a escutar-nos com toda a tua atenção do mundo. Para mim, está sendo uma experiência de empatia. Porque a empatia é justamente a tentativa da gente se colocar no lugar do outro. Não é? Então, há um desconforto na relação, né, de estarmos de um outro lado, porque eu já estava acostumada a eu entrevistar, a eu ficar, é instigante para mim, né, esse papel de querer saber mais. E agora eu tenho que fazer o papel contrário, de abrir meu coração e dividir aqui a minha história. Não é? Então, é inquietante, mas ao mesmo tempo estimulante, porque eu sei que também faz parte. O meu negócio é esse. O meu negócio é fazer com que as pessoas falem, dar voz a elas. E aí também estou tendo a chance de expressar a minha voz. Não é? Exatamente. E então tens agora todo o tempo do mundo para fazer isso. Isto porquê? Porque a Mara, como esteve sempre nos bastidores a fazer os outros brilharem e serem reconhecidos na nossa região, como é que é a Mara antes do Inova Mais, antes dos nossos MUPIs, antes de tudo, quem é a nossa Mara que está agora aqui deste lado? Quem é que tu és e quem é que tu também não és? Pronto, eu sou uma pessoa que vem tracejando, né, o caminhar dela. Eu sou uma pessoa que vem me buscando ao longo do tempo e de uns anos para cá, cada vez mais enxergo o meu potencial. Né? Porque esse eu acho que o espetáculo da gente se conhecer é justamente isso. O que é que a gente pode melhorar enquanto pessoa? O que é que a gente tem de bom para passar, para dividir? E eu venho percebendo, assim, que ao longo da minha vida, a comunicação, a interação, o tentar entender o outro, compreender, fazer esse papel de meio de campo, como eu digo, sempre foi o meu perfil, inclusive como líder, não é? Eu sempre fazia essa entre áreas. Eu, quando estive à frente da área de recursos humanos, a empresa que eu trabalhei uns bons anos no Brasil, sempre fazia essa intermediação entre as áreas correlatas, porque às vezes uma falha na comunicação e deixa-se todo um projeto se perder. E nessa interação que para mim era natural, eu terminei percebendo que, independente da área que eu for, é a mais-valia que eu carrego. Então, às vezes, conhecer um pouco mais sobre o outro, a partir desse processo de conhecer um pouco mais sobre o outro, eu também passei a me conhecer e reconhecer. Não é? Então, não é questão de estar aqui no palco e querer brilhar com isso, não. É um exercício de aprendizado, de parar um pouco e saber o que eu posso falar sobre o meu produto, o meu serviço, para que outras pessoas também queiram vir para esse palco. Afinal, o papel que eu mais gosto é fazer outras pessoas brilharem, dar a mão para elas subirem no palco, fazer esse apoio, sabe? Porque tem pessoas tão fantásticas que não se percebem assim. E naturalmente, as pessoas sempre gostaram de dividir as histórias delas. Eu desperto isso nas pessoas. As pessoas encostam em mim desde muito pequena, eu adolescente. As pessoas chegavam para mim e contavam a história da vida delas. E eu acho isso uma riqueza, um voto de confiança, né, que naturalmente as pessoas têm comigo. Só que se eu puder que elas, né, fazer com que elas exponham esse melhor, eu tenho certeza que vai irradiar e o mundo vai ficar melhor. Quando a gente divide o melhor, o mundo cresce. É verdade. A Mara tem uma missão, que é mesmo uma missão que vem do interior dela, tão bonito e tão belo, não é? Não é só bonito, é mesmo belo mesmo. A palavra bela é muito mais importante aqui para a nossa Mara. Como é que ela vem de um percurso de consultadoria, de empreendedorismo, de empresária, de tudo, e depois tu consegues criar esta missão de criar e desenvolver e de ajudar as pessoas com os seus negócios, contando a sua história. Não é? Como é que surgiu esta missão? Como é que ela está dentro de ti? Como é que tu a colocas cá fora? Pronto. Quando eu comecei com os MUPs, eu pensei em projetar, né, negócios, marcas, mas assim, eu sei que há por trás de marcas, de produtos e de empresas são pessoas, as pessoas que constroem, não é?
E essa história, ela é muito mais bonita do que o que está aparecendo, do que está no aparente, né? Então, a partir disso, assim, houve um estalo, um dia eu digo, não, eu tenho que contar a história dessa pessoa, porque é incrível. Aqui, o empreendedorismo em Portugal é muito forte, e a gente vê que passa assim, né, de gerações, de pai para filho, para filha, e as pessoas dão continuidade. E eu tive um contato muito próximo com empresários, e eu digo, meu Deus do céu, essa história é espetacular. Como é que as pessoas não conhecem? Conhece o produto, conhece a empresa, mas não conhece o perfil que está por trás. Ou, às vezes, as dificuldades que aquela pessoa superou, porque é o que me chama mais atenção é isso. São os desafios que as pessoas enfrentam. E que, se aquela pessoa dividisse e contasse para o mundo, outras pessoas não precisavam passar, né, por aquilo. Ou outras pessoas que estão a passar saberiam como enfrentar e como superar. Ótimo, fantástico. Então, eu já estou absorvida, estou como uma esponja a ouvir as tuas conversas, ouvir realmente, porque não são histórias de embalar, não são histórias só para parecer bonito, é uma missão muito genuína, muito verdadeira, e por isso é que estamos aqui com todo o prazer e a reconhecer esta grande pessoa tão humana que está por detrás desta revista. E depois, é algo que eu acho que tu tens de trazer para o teu público, como é que tu acreditaste numa revista digital quando as revistas já estão em extinção, na altura em que nós estamos a viver? Pois. Eu acho que a história, ela sempre vai ser contada. Isso é o mais humano, como eu disse, é transversal na história humana, não é? E os formatos, eles vão mudando, eles vão migrando, não é? Mas há nichos que vão sempre perpetuar, como se diz há tantos anos, que os jornais vão acabar, os jornais estão acabando, e eles continuam. Porque há públicos, não é? Há públicos para os impressos, há público para o digital. E eu acho que a gente está a enfrentar, está numa transição, não é? A minha geração, a nossa geração, está nessa transição. Viveu o impresso, somente o impresso, depois, agora, né, cada vez mais o digital, mas a gente tem a mais-valia das duas coisas, não é? Então, as revistas, elas estão buscando esse novo formato, tudo que é inovador gera inquietação, porque, né? E cada vez mais eu percebo que as pessoas têm curiosidade por esse novo formato. Então, eu assisti até aquele filme, o Diabo Veste Prada, e justamente fala sobre essa inquietação do mercado de revista, de impressos, não é? Porque o primeiro filme, a primeira versão, era na plenitude da revista impressa, e agora essa versão do segundo filme mostra justamente essa... o mercado está difícil, está diferente, as marcas estão investindo. E depois a personagem principal cria ali, ela percebe um nicho, uma demanda, e justamente dá vazão a essa revista num plano mais digital e entra no nicho que dá um suporte e uma continuidade do trabalho dela. Porque a mente humana, ela vai ter sempre valor. A sabedoria, o conhecimento, é isso que faz a gente se perpetuar enquanto espécie, é o que eu penso. Não é? Então, seja através do meio que for, a gente tem que ter essa continuidade. Como vocês veem, a Mara é das pessoas mais empáticas, não é? E não é por acaso que eu os trago 2 corações, porque ela não tem um, ela tem que ter 2. Ai, meu Deus. Para caber tudo, ela tem que trazer 2. Tem que trazer um extra do lado de lá, e ela nasceu para ser diferente e para trazer também esta diferença à vida das pessoas. Porque há algo que a Mara faz, que faz com que os negócios não pareçam estáticos, nem frios, nem pouco, com pouca visibilidade. Ela traz algo muito mais poderoso, que é a emoção. E então, eu tenho que te perguntar, porque eu tenho esta curiosidade, depois de tantas entrevistas ao longo deste ano, qual é que é aquela história, qual é que é aquela lição, não é? Que te deixou te influenciar e que te ajuda hoje também ainda mais a brilhar cada vez mais. Primeiro você falou em emoção e já me deixou aqui. É como eu digo, eu não esperava que passar por esse outro lado fosse tão... mexesse tanto, não é? E mexe. Acho que o emocional, as emoções
são parte da vida da gente. Não adianta a gente não querer trabalhá-las ou não querer considerá-las, porque somos todos os humanos, até na concepção, né? Tem essa vertente, e quanto antes trabalhar, melhor. E a gente aprende muito uns com os outros. Eu gosto muito de aprender com pessoas. As histórias, sejam da pessoa mais simples ou da pessoa mais, né, que está lá no auge, elas sempre vão ter algo a passar. E às vezes algo que ela nem disse. Né? Tá ali nas entrelinhas e você percebe, se tiver chance de aprender, aprende. Em cada momento, nessa riqueza desse contato aqui do podcast, porque é mais, né, um contato mais próximo ainda e real, onde a gente está se apresentar em imagem, e som e verdade, como a Paula falou, é quando a gente se expressa naquilo que há de mais puro e sagrado, no que somos. E cada uma que esteve comigo, cada empresário, cada empresária que esteve aqui, que eu pude ter essa interação, eu aprendi. Às vezes em uma palavra que fala, às vezes em uma frase, às vezes no que não disse, às vezes numa lágrima que correu. Eu estou aprendendo. Porque é assim que a gente aprende uns com os outros. Somos todos professores e aprendizes. É isso que eu percebo. É mesmo. E depois, perante tanta emoção que tu que vives nas tuas entrevistas e que tu colocas, não é só viver, tu colocas mesmo completamente a tua emoção. E eu lembro-me de uma frase que tu tens utilizado quando tu colocas uma energia tão fantástica, que é que as pessoas não procuram visibilidade, mas procuram reconhecimento. Qual é que é a diferença em que tu vês para um empresário a visibilidade do reconhecimento? O que é que isto diz para ti? Qual é que é a tua frase, que neste momento é uma marca quase tua, o que é que ela traz para nós? Então, essa qualidade, né, do que fazemos, no começo eu até pensava, e outras pessoas também achavam, né, e diziam, eu não quero ter visibilidade, eu não quero aparecer, eu não vou ser capa da revista, eu não quero estar na revista para aparecer. E aí, cada vez mais eu venho percebendo que a importância do nosso produto, da nossa revista Inova Mais, é o reconhecimento. Por quê? Porque é uma plataforma que é multiplataforma, na verdade, não é? A gente passa em MUPs, tem o online, que é onde tem todo o conteúdo, tem os posts que fazemos praticamente diariamente nas redes sociais, e temos aqui o podcast Além da Capa. Então, é uma forma de expor, mas não só mostrando a capa, é mostrando o conteúdo daquela pessoa, daquele empresário ou empresária. Não é? E na comunicação temos alguns degraus. O primeiro degrau é o conhecer. Né? A Paula passou à minha frente, eu não conhecia, não tem significado. Na hora que a gente se apresenta uma a outra e eu passo a conhecê-la, a gente tem uma impressão, a gente tem, né, um contato. É um primeiro contato. Então, assim também são as pessoas e as marcas. As pessoas conhecem as marcas, passam e veem. Né? E aquele universo de informação que a gente tem diariamente, muitas informações de marca e de nome de empresa e tal. Ok, aquilo passa, fica em algum lado ali do cérebro, mas passa. Na hora que eu paro e vejo a Paula numa capa de revista, pera lá. Eu já vi, eu já conheci. O degrau acima é o reconhecimento. Opa, é uma profissional que merece que eu pare e veja. Então, eu entrei no cérebro daquela pessoa, entende? Aquele profissional ficou a ser considerado de forma diferente. O público percebe isso. Isso é humano, isso é de comunicação humana. E fica aquela presença. Opa, eu sei uma coach, eu já li, eu já vi. Olha, ela foi capa de revista na Bia Líder, né, com a marca Bia Líder. Então, ela já reconhece a Paula como sendo aquela profissional e tem essa fixação. Então, tudo é intencional, com leveza, mas é estratégico para quem está, né, com essa vontade de chegar e alcançar outros patamares. Sim, eu posso dar o meu testemunho pessoal e profissional, que eu não tinha noção da dimensão do que é estar a ser entrevistada pela Inova Mais, pela nossa Mara, e ter realmente alcançado o reconhecimento.
Porque quando nós alcançamos o reconhecimento, é porque já tivemos um trabalho por trás feito, só que o reconhecimento não chega às pessoas. Ou as pessoas não têm a noção do reconhecimento. E a Mara traz esse reconhecimento para nós. E vai criar este grande impacto que vai ecoar ao longo do tempo. E ao longo deste ano ela fez um leque enorme de variadíssimos negócios que hoje têm uma exposição e um reconhecimento que nunca tiveram antes da tua existência. E tu tens a noção disso, não tens? Bonitinha. Olha, Não, Paula. não é bonitinha, é verdade. Olha, há uma coisa que eu olho para ti e vejo, que é a virtude da verdade. E é isso que tu trazes. Essa E a é a minha... virtude da verdade, tu juntas o reconhecimento e é como se desse a tua fórmula mágica de sucesso. E é essa a tua fórmula. Como eu disse, eu gosto de projetar pessoas, eu gosto de dar a mão e dizer, gente, olha ela, né? Mas assim, lógico, aquela que eu reconheço. Porque se eu não reconhecer, eu não tenho capacidade de pegar aquele profissional e colocar ali, né? Eu não vou falar de quem eu não acredito. É aquela coisa. Para a gente reconhecer, precisa a gente acreditar, não é? Só é um profissional credível quem a gente acredita, né? A gente vai falar sobre quem a gente acredita. Então, esse uma premissa na revista. Primeiro, precisa acreditar para poder projetar e ajudar. E muitas vezes, o que é que eu faço? Dar esse patamar, colocar ele realmente nesse palco, que a pessoa já faz. Né? Eu tenho um relato de uma pessoa que saiu, de um profissional que saiu na nossa capa, que dizia assim, olha, parecia que eu trabalhei 10 anos, parece isso, trabalhei 10 anos em silêncio, né, entre aspas, que é uma pessoa conhecida, mas é conhecida, mas não era reconhecida. Nem as pessoas que já consumiam o produto ou serviço dessa empresária, elas parece que não percebiam. Depois que ela teve essa projeção na revista, ela disse, olha, até pessoas que não eram minhas clientes passaram a ser. Porque é diferente quando um instrumento ou uma outra pessoa dá esse valor, reconhece. Então, é isso. A pessoa já faz. Eu não vou fazer por ela, não é isso. Mas o reconhecimento que damos na revista, porque é sincero, é verdadeiro e honesto, né? Eu gosto de coisas assim que são verdadeiras mesmo. A gente coloca nesse palco e aquilo é como se jogasse esses focos de luz que temos cá no podcast para brilhar ainda mais. Aliás, é um adendo. A revista era uma antes do podcast e depois passamos a ser outra com a ajuda da Covilhão Web TV e da Bmax Media. Eu indico demais o trabalho, o serviço desses profissionais, porque realmente somou nesse processo da nossa revista Inova Mais e só incorporou ainda mais projeção, percebe? Então, já deixo a dica, empresários, estejam cá no estúdio, abram sua voz, mostrem-se, porque o mundo precisa disso. Exatamente. E é verdade. O que a Mara está aqui a divulgar-nos é que ela passa do patamar da revista digital dos MUPIs para outra evolução, que trouxe transformação. Exatamente, com o apoio, porque lá está, nós todos precisamos de apoio, nós todos precisamos de ajuda e um pedido de ajuda é a coisa mais genuína que nós podemos fazer. E ela, com a ajuda da Covilhã Web, ela então desenvolve este projeto Além da Capa. E o Além da Capa é muito poderoso. A revista já era poderosa, mas o patamar que ela subiu tem definitivamente um impacto que vai deixar marcas nas pessoas. E além da capa, com a ajuda da Covilhã Web, trouxe-nos realmente uma pujança a nós empresários. E traz também esta emoção que nós muitas vezes é como se fosse a lua e o sol, não é? A lua já ilumina, mas está na escuridão, continuamos escuros. O sol não, o sol traz a luz. Sim. E tu trazes as pessoas daquela escuridão da lua, que é bonita, que é misteriosa, lá está, mas que não está descoberta. E tu fazes essa descoberta virando um sol, um dia maravilhoso, através então da Além Capa. E a Além Capa, o que é que trouxe ainda de mais fantástico para o teu público, não é? E também com a ajuda dos profissionais com que tu te agarraste, que realmente te lançaram ainda mais, o que é que te trouxe o Além da Capa? O Além da Capa trouxe, eu acho que uma emoção a mais.
trouxe um desafio, claro, mas eu gosto do desafio porque eu tenho entusiasmo para enfrentar os desafios. Eu gosto, né? E como eu gosto de me conectar, é como se eu tivesse com isso projetando ou falando com mais pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de comunicação e interação. Então, com essa projeção, não é, em vídeo, né, com podcast, com essa interação aqui nossa, eu acho que a gente consegue alcançar essa voz, dar uma projeção ainda maior. Então, o Além da Capa tem sido um exercício, um exercício gostoso e crescimento pessoal também. Exatamente. Não só a revista, mas o Além da Capa precisa de uma voz voz que a leva a palcos que nunca antes alcançados, não é assim? Olha, tem uma história, uma pequena história para contar. Eu falo sempre da minha avó paterna, vovó Guiomar, que já se foi desse plano, mas ela deixou várias lições, né, na minha vida. Uma delas é que ela foi empreendedora. Meu avô já era empreendedor e ela fazia um empreendedorismo até, lógico, de apoio ali para uma pequena coisa de costura, de produção de roupas e tal, né? Era praticamente um estilista, como a Suzana. Exatamente, a nossa Suzana Lucas. Guardando, salvando muito ali a limitação. Mas o que ela fazia? Ela fazia também um empreendedorismo social. Ela sempre foi muito ligada à igreja católica e ela fazia uma doação de roupas para creches, para orfanatos, até para os presos nas prisões e tal. Então, ela expandiu, foi além no empreendedorismo dela. E se eu não tivesse tido a oportunidade de sentar com ela e, por um acaso, a gente sentar e ela conversar sobre isso, seria algo sobre a vida dela que eu desconheceria. Porque raramente alguém ia ter, né, assunto para chegar e falar isso. E se ela não contasse essa história, não estaria aqui passando adiante. Então, por isso que eu acho importante dar voz. Todos nós temos a nossa voz. É algo muito importante, muito potente, né? Para eu ecoar e fazer o bem, fazer esse bem, o que a gente faz de melhor, alcançar outras pessoas. Eu digo que o mal termina pulverizando muito mais rapidamente. É muito temporário, sim. E se projeta rapidamente. Mas o bem, às vezes, as pessoas ficam sem querer dividir, ficam sem muita coragem de... E a gente precisa, o mundo precisa de boas lições, de bons exemplos, não é? Tem tanta gente do bem, tanta gente fazendo do balcão para dentro. Negócios incríveis, pessoas maravilhosas, e são essas que eu quero aqui, quero trazer e levar para o mundo. Eu adoro esse papel. Porque a Mara tem o poder de olhar para as pessoas e de querer dar a voz e de querer entregar a voz delas para o mundo. Porquê? Porque as pessoas, a maior parte delas, não é, vivem para o trabalho, não é? Vivem no automático. E ela tira as pessoas e coloca as pessoas numa perspectiva, não é? Que elas, ao olharem-se, elas vão se reconhecer e vão contar, então, a sua história. E a Mara tem esse poder enorme de criar esta empatia, pronto, através da sua missão de servir, mas também não só, de cuidar de cada detalhe de quem vem cá à tua entrevista, que não há ninguém, não é, que não sinta-se inspirado por ti, porque o que tu trazes são histórias inspiradoras e a inspiração que tu trazes, ela vai fazer com que as pessoas, tu vais influenciando as pessoas e tens noção disso, não tens? Pois. Quero ser esse meio, sempre. Não é? De fazer essa projeção, de pegar essas histórias e elevar. E agora a Paula também falou de algo interessante, que esse reconhecimento, o reconhecimento é algo humano, é uma necessidade humana. Tem uma escala, tem uma pirâmide, né, que é a de Maslow, que coloca, né, as características das necessidades humanas, e o reconhecimento é uma necessidade. Só que o reconhecimento que a gente tem oportunizado não é só daqui do Além da Capa para fora, mas a própria pessoa se autovalida. Porque na hora que ela vem e que está aqui e ela sente essa projeção, uau, eu tenho que me valorizar também, porque eu tenho merecimento. Né? Então, o autorreconhecimento também é importante. E é algo que eu tenho percebido que as pessoas, às vezes, resistem
Elas não querem estar aqui para elas. É muitas vezes um sacrifício, é um desafio grande, mas quando elas rompem essa barreira, elas percebem algo maior. É poderoso. É. Isto é muito poderoso. É muito poderoso nós termos uma pessoa que tem esta capacidade de fazer com que as pessoas façam o autorreconhecimento delas próprias. Porque a partir daí a comunicação torna-se muito mais fluida. Não é? E tu tens essa capacidade de não de reconhecer perante um público, mas das pessoas se auto-reconhecer. Isso é muito poderoso, Mara. Isso é algo tão extraordinário que eu não estou a ver como é que as pessoas. Não é qualquer pessoa que faz isto, por isso é que ela tem 2 corações. Ela não pode ter só um coração. É muito linda. Ela tem lá 2. Tem lá 2. Tem que ser algo extraordinário. É um equilíbrio, é sempre uma tentativa de equilíbrio. Eu não sou só emoção, eu sou também, Claro. né, muito razão e sou pragmática, mas assim, eu não me deixo só por um lado. Eu sempre tenho outro, porque a gente tem que caminhar dessa forma. Se a gente der uma vazão só ao profissional, como você estava falando, só trabalho, 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 você deixa de viver outras áreas da vida, tão importantes quanto. E lá na frente, isso vai ter um preço muito alto, não é? É. E esta paragem, quando nós entramos, nós empreendedores, nós empresários da nossa cidade, que estamos no interior, muito pouca visibilidade, pouco reconhecidos, mas depois temos um potencial muito grande, só mesmo a Mara é que está a trazer isto para aqui, para a nossa região. E depois, para além do Além da Capa, com todas as estratégias, porque o sucesso da Mara é definitivamente a mentalidade que ela nos trouxe, associado à estratégia que vai criar este sucesso enorme nos empresários. E então é preciso ter esta noção, porque ela, ao entregar a voz, não é? Ela faz com que realmente crie aqui uma magia ligada entre a estratégia, a mentalidade e a visibilidade. Sim. E é isto que tu crias. Sim. E tu criaste aqui um processo que faz com que as pessoas se transformam do lado do desconhecido logo automaticamente quase para o lado do reconhecido, do reconhecimento. Eu sou muito grata por estar no interior, porque também dá-me uma possibilidade de ter mais contatos mais próximos e conhecer essas histórias, né? Que talvez se eu estivesse num grande centro, isso ia ser mais diluído. E a projeção que a gente tem conseguido com a revista, ela, como eu digo, ela criou pernas, ela está online e acessada de vários lados. Por exemplo, eu tenho em França uma família que acompanha a nossa revista. Um beijo à família Daverton, Pierre, seus pais, seus irmãos, que já são leitores assíduos, não é? Então, assim, chega ao Brasil, chega em vários lados, porque não tem o acesso a digital, então, né? Só para saber a dimensão que isso vai alcançando. Então, são pessoas a contarem as suas histórias, seus caminhos, e que chega para vários leitores. Exatamente. E olha que então é com todo o gosto e com toda a admiração que nós apresentamos então a nossa Marívia Brandão ao mundo, não é? Como a melhor voz para que possa então alcançar, que as pessoas possam alcançar muito mais além do que um olhar de uma revista vê. E depois a Mara tem algo muito especial na revista, porque depois de nós empresários passarmos a ter este reconhecimento, vamos seguir o nosso reconhecimento, porque ela acredita nos artigos que nós escrevemos, ela acredita que nós estamos a acrescentar à revista, ao público, às pessoas que estão connosco, e vai-se criando aqui uma ligação também muito importante, porque é com esta interajuda que a Mara cria, que faz com que nós vamos nos ligar, e esta forma de desligar que é quase automática entre nós, torna-nos os empresários muito mais felizes. Ou seja, tu crias felicidade na própria vida dos empresários, sabias? Olha, agora eu ganhei a vida, porque a felicidade é o meu propósito, né, pessoal? A felicidade minha, não só da minha família, mas do meio onde eu vivo, da sociedade. É um esforço muito grande para a gente ser feliz, e feliz às vezes é um instante, não é? Porque é tanta coisa que a gente tem que lidar, tanta coisa difícil na vida. Mas a gente conquistar a felicidade, momentos felizes, é tudo. É muito importante. E eu só tenho a agradecer. Agradeço imenso a você, Paula, por ser uma colaboradora da revista. Realmente são várias mãos para a gente chegar ali todos os meses nessas edições. As pessoas não se dão conta do quanto de trabalho envolve,
não é? Para formatar e para editar uma revista. Mas a gente faz com todo empenho, com muita vontade. E cada vez mais pessoas em negócios acreditando e fazendo parte dessas mãos somadas. Exatamente. Mas a Mara é multifacetada. E é tão multifacetada que todos os projetos vão para além do normal. E então, eu acho que a Mara tem qualquer coisa para vos divulgar. Ouçam com atenção agora a nossa Mara. Pois, esse é o nosso novo investimento, não é? Que é a nossa marca Sal da Serra. São sais explorados em vários formatos, de bem-estar, com sais de banho e escalda-pés, e também em formato de esculturas. Porque eu tenho um lado artístico, né? A veia criativa que grita, que já faz 20 anos que eu exploro essa questão dos sais, que é algo que realmente me dá prazer, de passar minha energia, de trabalhar as várias, né, nuances. E eu queria realmente chegar às pessoas, dar um pouco de mim para as pessoas. Porque é tão difícil a gente parar, ter um minuto para cuidar, né? O autocuidado é tão fundamental. E cada vez mais a gente tem menos tempo para isso, ou dedica menos tempo a isso. Então, para fazer uma troca energética que é necessária, eu comecei a trabalhar com essa marca, né? Já era uma intenção minha há muito tempo, e agora chegou a hora. Eu vivi a minha vida toda entre o mar, né? Entre o litoral e a serra, alternando mesmo no Brasil, eu tive essas vivências. E aí, trazer um pouco da magia do mar, do sal, com os elementos tão ricos e poderosos, a energia incrível que tem aqui na Serra da Estrela, e é algo que trouxe essa inspiração. Somar esses elementos naturais e levar para a vida das pessoas como âncoras vivas, não é? Trazendo ali para o dia a dia delas algo que ela possa olhar e deixar ali. Olha, aquilo me inspira, aquilo, olha, traz uma coisa, uma paz, uma leveza. Ou usar, né, em banhos, em escalda-pés, naquele momento de relaxamento para fazer essa troca. Então, hoje é o patrocinador do nosso podcast, além da capa, é o Sal da Serra. É brutal. Eu não tenho assim uma palavra assim mais bonita para dizer senão isto, porque juntar duas forças energéticas tão poderosas como o mar e a serra em sais, não é? Sim. Esta força poderosa cria um grande alinhamento. Sim. Fala-me um pouco mais sobre os sais. É essa a intenção. É um alinhamento energético, uma vibração diferente, né? Aquela, sabe, as escalas, não é, das vibrações, sim. A alegria que está sempre leva a gente lá para o alto, a nossa energia, a gente vibra diferente. E eu sou uma pessoa que busca ter alegria no dia a dia. É um esforço que eu faço muitas vezes, porque às vezes a gente não está muito, né, está meio embaixo, mas eu fico, uma música. Então, são elementos que eu trabalho já para isso, para passar algo de bom, né, para as pessoas. E pronto, então, olha, ficam atentos, porque vai haver um momento muito especial, apesar de já estarmos aqui a mostrar, a levantar o véu para o que vem dos sais de banho da Serra, mas vai haver um momento muito específico onde a Mara vai fazer uma apresentação mais oficial e ela está aí, por isso fiquem verdadeiramente atentos, porque a Mara vai fazer e ainda vai criar mais magia do que o que está a criar, certo? Obrigada, minha querida. É verdade. Muito, falando em magia, só tenho a agradecer por esse momento, mágico realmente. A Paula é uma colaboradora da revista. Quando a gente se conheceu, criamos uma identidade instantânea, não é? Não. E eu aprendo muito. Aquele momento do nosso podcast foi de muito aprendizado. A gente criou uma relação aqui, um rapport rápido e perguntava, é uma interação. E hoje, novamente. Então, só tenho a agradecer, Paula. E eu quero que a Mara deixe aqui uma última mensagem para vocês, mas eu esta semana resolvi escrever sobre ela, também nas minhas redes sociais, e escrevi que a elegância está na alma. E é isso que identifica a nossa Mara. Para mim, a elegância é uma coisa muito, muito forte, mas ela trouxe isto para a nossa cidade e para a nossa região. E eu quero que ela deixe a última mensagem que tu queres deixar para todas as pessoas que te leem, não é? E que tu agora estás a mostrar o teu enorme coração, a tua enorme generosidade ao mundo. Eu quero que tu sejas, então, agora a protagonista final
e que passes a tua grande mensagem ao teu grande público. Eu só tenho a dizer que sejam vocês, quem forem, busquem essa verdade que trazem, mostre ao mundo, né, o esforço que você tem. Converse com seus filhos, com seus netos e passem a história da vida de vocês. Passem esse legado, dividam com o mundo. Porque na hora que a gente divide, a gente multiplica. Principalmente as coisas boas, né? Eu estou falando... É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Que vocês busquem, nesses momentos, o que tiverem de desafios vencidos, o que tiverem de alegrias, de felicidade, e dividam com as pessoas. Se quiserem trazer, eu conto a história no Inova Mais. Aliás, eu deixo sempre esse espaço. Querem relatar histórias? Mandem para o nosso Instagram, no nosso Facebook, que teremos muito, muito, muito prazer em contar essas histórias. Mas também, se quiserem fazer parte da nossa história como protagonistas, ficamos sempre com portas abertas. Enfim, o que é que eu digo? Que vocês merecem, que vocês busquem esse merecimento e esse autorreconhecimento, que é o alto valor, não é? Um alto valor, exatamente. Mara, é um grande privilégio ter sido eu própria convidada para dar a primeira entrevista que eu acho que vai ser a primeira de muitas que ela vai dar, inevitavelmente, porque também é bom estar daquele lado, é muito bom. E hoje é a vez da nossa anfitriã com esta grande missão de trazer isto para nós e, acima de tudo, continuar a inovar projetos. E nesta inovação que ela traz, faz com que nós deixemos nós todos, empresários, a nossa inspiração para outras pessoas. E aí sentimos o nosso autorreconhecimento com muito mais facilidade, porque a Mara é uma facilitadora de autorreconhecimentos e de reconhecimentos das melhores marcas que possam passar aqui na nossa região. Amei o título. Amei, é isso mesmo, gosto de facilitar. Eu só posso te agradecer pelo privilégio de teres-me feito o convite para aqui estar e de poder-te mostrar agora a ti, de uma forma tão natural, sem filtros, sem qualquer tipo de máscara, como é que a Mara é. Ela é isto. Ela não tem nada. Ela é mesmo isto, com esta toda a humildade. Ela traz o melhor dela para o mundo, mas principalmente para nós e para vocês, empresários desse lado, que nos acompanham diariamente. Obrigada. Muito obrigada e a minha gratidão é eterna por ti. Eu que agradeço. E falo a mesma coisa, você, né, tá a espelhar realmente quem você é. Porque a Paula também faz isso. Tem essa projeção desse coração enorme que ela tem. É exatamente... Mas hoje não estamos a falar de mim, tá? Mas eu divido. Hoje a Mara é a nossa protagonista e continuem atentos, porque ela vai continuar a criar muita inovação e a trazer coisas, e eu sei que sim. Pois. Eu acredito muito no teu projeto desde o primeiro minuto que tu deste as tuas primeiras palavras para comigo. E vocês também vão acreditar completamente. Obrigada, tá, Paula. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada à Covilhão Web TV e Bemax por essa oportunidade desse momento tão rico.